pessoal! Estamos iniciando mais um encontro, conteúdos desta videoaula, primeira lei da termodinâmica, né, que é justamente o objetivo geral, ensinar os conteúdos da primeira lei da termodinâmica. E nós temos os específicos, lembrar o que é calor e o que é energia interna. Então a gente vai trazer esse lembrete para vocês, né, que eu já falei em outras videoaulas. Definir capacidade térmica, calor específico, aprender o trabalho realizado durante variações de volume e compreender a primeira lei da termodinâmica, além de nós exemplificarmos os conteúdos dessa videoaula. Então aqui nós vamos adentrar dessa primeira lei da termodinâmica. Até o momento a gente só falou meio por cima o que seria termodinâmica. Bom, então nós vimos anteriormente, se os corpos estiverem a temperaturas diferentes, a energia ela pode ser trocada entre eles por meio de calor, né? Geralmente do mais quente para o mais frio. T1 aqui está mais quente que T2. E aí nós temos esse fluxo. No equilíbrio térmico, os corpos em contato térmico, eles deixam de trocar calor porque se encontram com a mesma temperatura. E a condição para ocorrer troca de calor é a diferença de temperatura. A temperatura, olha, é a propriedade que determina se um corpo está em equilíbrio térmico com outros corpos, não é? E aí nós temos os sistemas termodinâmicos. Aqui, ó, nós temos a fronteira do sistema, que são suas paredes. Temos o êmbolo e os pesos, né, que está aqui possibilitando uma variação de pressão nesse êmbolo. Então, a vizinhança do sistema, né, o que fica fora da fronteira, nós temos aqui. E o processo termodinâmico, processo no qual ocorre variação no estado do sistema termodinâmico aqui, né? Então, ocorre variação, né? Esse corpo ele pode estar sofrendo uma variação de pressão em decorrência, né, desses pesos aqui em cima do êmbolo. Então, ó, certa massa delimitada por uma fronteira, e aí esse sistema ele é um sistema fechado, ou seja, sistema que não troca massa com a vizinhança, mas permite passagem de calor e trabalho por essas fronteiras, né? Porque um sistema fechado não ocorre troca de massa, apenas de energia, no caso aqui na forma de calor e de trabalho. Então, um sistema isolado, olha, ele não troca energia nem massa com a vizinhança. Bom, aí nós já vimos também em outras videoaulas. Já em um sistema aberto, ele troca tanto energia como massa, não é? Aqui, ó, no conteúdo de calor e primeira lei da termodinâmica, veja o seguinte: até por volta de 1850, os campos da termodinâmica e da mecânica eles eram considerados dois ramos distintos. Não existia aí essa relação ainda do trabalho com a energia mecânica, né? Dessa energia térmica que poderia ser convertida em energia mecânica, né? Trabalho mecânico. E a lei da conservação da energia parecia descrever somente certos tipos de sistemas mecânicos, né? E a lei da conservação da energia ela está totalmente atrelada aqui com essa primeira lei da termodinâmica. James Joule e outros cientistas eles mostraram que a energia ela pode ser adicionada ou removida de um sistema, ou por calor, ou realizando trabalho sobre ele. E aí esse trabalho ele pode ser realizado pelo sistema ou sobre o sistema. O conceito de energia ele foi ampliado para incluir a energia interna, e essa expansão da conservação da energia é chamada de primeira lei da termodinâmica, certo? Essa expansão da lei da conservação de energia, que é bem equivalente à primeira lei da termodinâmica. E a lei da conservação da energia, ela emerge então como uma lei universal da natureza. Bom, e aí vem aquela perguntinha, o que é calor? Lembrando, né, energia transferida de um sistema para o ambiente ou vice-versa devido a uma variação de temperatura, né? Essa é a condição para que ocorra o fluxo de calor. E a energia interna, não é, consiste na energia cinética e na energia potencial, né, associada aos movimentos aleatórios dos átomos, moléculas e outros corpos microscópicos no interior do objeto, né? Sua mecânica. A unidade, tanto para calor
quanto para trabalho, é calorias, né? Que uma caloria equivale a 3,9698 vezes a menos 3 BTU ou 4,1868 joules. Ou simplesmente uma caloria é igual a 4,18 joules. Que nós vamos utilizar mais aqui calorias e no SI a unidade é joule. Para qualquer forma de energia, assim como o calor e para o trabalho também. A unidade é joule. No SI, que é o sistema de padronização de unidades. Bem, capacidade térmica aqui, olha, é a constante de proporcionalidade entre calor recebido ou cedido por um objeto e a variação de temperatura do objeto. E aí essa capacidade térmica é representada por um C maiúsculo que vai ser igual à razão. A quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Essa quantidade de calor, ela é o produto da massa do corpo vezes o calor específico, que é esse Czinho, vezes a variação de temperatura. E aí a gente corta a variação de temperatura com variação de temperatura, ficamos que a capacidade térmica é igual ao produto da massa vezes o calor específico. Esse calor específico ele é uma característica também de cada material. E aí o calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Essa seria a quantidade de calor necessária que o corpo vai absorver para variar 1 grau. Então isso é o que representa calor específico. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância, como dito, e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. Tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos essa tabelinha que mostra o calor específico para algumas substâncias. Veja que a água tem um elevado calor específico, ou seja, ela tem que absorver mais calor para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius do que essas outras substâncias, como gelo, alumínio, vidro, ouro. E aí nós temos esses calores de transformação, que veja o seguinte: a quantidade de energia por unidade de massa que deve ser transferida em uma forma de calor para que uma amostra mude totalmente de fase é chamada de calor de transformação, certo? E aí essa quantidade de calor de transformação pode ser o calor latente ou o calor sensível. O calor latente, o corpo ele se mantém no mesmo estado físico, já o calor sensível não, ele muda de estado físico. A quantidade de calor latente, ó, esse Qzinho aqui maiúsculo, é igual ao produto da massa e uma constante de proporcionalidade L, que vai depender de que estado físico aí o corpo ele vai estar mudando. Por exemplo, a fusão, a ebulição, né? No caso aqui, nesse calor latente, o corpo ele se mantém com a mesma temperatura, porém ocorre variação, mudança aí do estado físico, ou seja, a água passando água a 0 graus Celsius no estado líquido e o gelo a 0 graus Celsius, né? Seria a situação de fusão do gelo. Estando com a mesma temperatura, está mudando apenas o estado físico, tá bom? Então no calor latente ocorre mudança de estado físico e o corpo físico fica com a mesma temperatura. E aí nós temos alguns calores latentes aqui, ó, de fusão, de vaporização, de solidificação, calor latente de condensação, né, que já são valores tabelados para a água, aqui no caso, né? Esses valores aqui são para a água. No caso, ó, o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Então a gente substitui aqui o L por 80 e aí, sabendo a massa de água, poderia se calcular a quantidade de calor latente, né? Porque a água estaria saindo do estado sólido para o líquido, porém a temperatura ali se manteria a mesma, 0 graus Celsius. No calor sensível, né, que é nós temos que o corpo ele mantém o mesmo estado físico, porém ocorre mudança de temperatura, tá bom? E aí, para você calcular essa quantidade de calor sensível, você pega justamente a equação da quantidade de calor, que a quantidade de calor é o produto da massa vezes o calor específico e a variação de temperatura, certo? Bom, e aí nós vamos entrar agora no trabalho realizado durante variação de volume, não é? Veja que nós temos aqui essa situação A.
nós temos um fluido aqui e esse fluido é submetido a uma variação de volume, né? Ou seja, o trabalho aqui está sendo realizado pelo sistema, né? Porque o gás ele está se expandindo e aí o êmbolo aqui ele está se movimentando. Então o trabalho é realizado sobre o pistão aqui no caso. O gás ele realiza esse trabalho sobre o pistão quando ele se expande aqui dentro. E aí nós temos ó, que esse diferencial do trabalho vai ser igual ao produto da força vezes o deslocamento aqui, ó, que ocorreu desse pistão na expansão desse gás. E aí nós sabemos que força é o produto de quê? Da pressão vezes a área, né? Porque pressão é a razão da força sobre a área, então força é o produto de pressão vezes a área. E aqui nós temos o aumento da altura, né? Que é esse d de y. A área vezes a altura nos dá justamente o volume, não é? E aí nós ficamos que esse diferencial do trabalho, né, ou derivada do trabalho é igual ao produto da pressão vezes a derivada do volume. Então você pode chamar diferencial de trabalho como derivada, são termos parecidos. Então o trabalho total realizado pelo gás, à medida que o seu volume se altera de V1 para V2, é dada por, não é? Que aí nós vamos ter que o trabalho vai ser a integral do aqui, volume inicial e volume final, e o produto dessa pressão vezes a derivada do volume aqui, né? Então nós teríamos essa equação para se calcular o trabalho realizado durante a variação de volume, né, de um gás. Seja o trabalho realizado pelo gás sobre o pistão ou sobre o pistão, né? Que aí esse pistão realizaria um trabalho sobre o gás. O trabalho poderia ser realizado pelo sistema ou sobre o sistema, né? Ainda continuando, olha, o trabalho realizado por um gás de um estado inicial a um estado final é dado numericamente igual à área sobre a curva conectando os estados no diagrama pressão-volume. Então, você calculando aqui a área desse gráfico pressão vezes volume, a área desse gráfico vai ser numericamente igual ao trabalho realizado por um gás, né, nesse estado final e inicial. Aqui, ó, veja que a variação de pressão, né, e de volume está gerando um trabalho aqui maior que zero, um trabalho positivo, né? Já nessa outra situação aqui, ó, o trabalho está sendo negativo. Geralmente, quando o trabalho ele é positivo, ele é realizado pelo gás. Quando ele é negativo, ele é realizado sobre o gás, certo? Então é importante se deter a essas questões. Belezinha? Então, ó, conversões de sinais em relação ao trabalho na termodinâmica. Então, ó, trabalho positivo, a energia sai do sistema. Então, o trabalho é realizado pelo gás. Trabalho negativo, energia entra no sistema. O trabalho é realizado sobre o gás. Tá certo? Na expansão do gás, ó, o trabalho realizado pelo gás é positivo. Que foi aquela situação que nós explicamos. Que é justamente essa daqui, ó, o gás ele se expande, então o trabalho é realizado pelo sistema, pelo gás. Então, quando o trabalho é realizado pelo sistema, olha, é justamente essa situação aqui, onde o trabalho ele é positivo, certo? Ele está aumentando o seu volume, o gás, consequentemente ele está se expandindo, então o trabalho está sendo realizado pelo sistema, pelo gás. Nessa outra situação aqui, ó, o trabalho é negativo, que ele diminui de volume, né? Consequentemente, o trabalho está sendo realizado sobre o gás, sobre o sistema, certo? E aí, no caso, quando o trabalho é realizado pelo gás, é a energia que sai do sistema. Quando o trabalho é realizado
sobre o gás é a energia que entra no sistema, o trabalho é negativo. Né? Já na compressão, o trabalho realizado pelo gás é negativo. Que a energia está entrando no sistema aí, ó, e submetendo compressão o gás está sendo comprimido. Ou seja, o trabalho é realizado sobre o gás, né? Sobre o sistema. E aí o trabalho realizado pelo gás ele vai ser negativo, que a energia ele está entrando aqui no sistema na situação de compressão. Na expansão a energia está saindo. O calor, ó, é um modo de transferência de energia resultante da diferença de temperatura em dois sistemas, né? Ou um sistema e a vizinhança. Isso nós já vimos. E aí nós temos essa imagem que mostra, não é, mais ou menos como se comporta essa questão do calor. Quando o calor ele entra no sistema, esse calor é positivo. Quando o calor ele sai do sistema, ele é negativo. Nessa situação, veja que o calor está entrando. Já nessa outra imagem, ó, o calor ele está saindo, ele é negativo. Veja então, ó, que a temperatura TE, que é a temperatura do ambiente, ela é maior do que a temperatura do sistema. Por isso que o calor ele entra para o sistema. Quando essa temperatura do sistema é maior do que a temperatura do ambiente, então o sistema ele cede calor para o meio. Né? E essa quantidade de calor é negativa, que ele está cedendo. Está perdendo calor do sistema. Então, olha, quando a quantidade de calor é positiva, calor que entra no sistema. Quando a quantidade de calor é negativa, calor que sai do sistema. Né? Então, quando ele recebe calor, ele é positivo. Quando ele perde calor, ele é negativo, essa quantidade de calor. Tá bom? Essa imagem aqui, ela também ilustra como é que se comporta essa questão do trabalho, da quantidade de calor, né, em um sistema. Vejamos aqui, por exemplo, começando nessa parte de baixo. Né? Veja o seguinte. Quando a quantidade vizinhança aqui é ambiente, nós temos, não é? E aqui em cima da mesma forma, nós temos o sistema e a vizinhança e ambiente. Aí veja o seguinte, ó, o calor é positivo quando entra no sistema, né? Que é essa situação aqui de cima, né? Que o calor está entrando. Na situação de baixo, ó, veja que o calor ele está saindo. Então, se ele está saindo do sistema, essa quantidade de calor é negativa. Já em relação ao trabalho, olha, o trabalho é positivo quando é feito pelo sistema. Já ele é negativo quando é feito sobre o sistema. Né? Então, quando esse trabalho é realizado pelo sistema, né? No caso pelo gás, né? Se for um gás aí que estejamos considerando, né? Essa expansão, esse trabalho é positivo. Se for realizado sobre o gás, né? Sobre o sistema, esse trabalho ele vai ser negativo. Tá bom? Então esse diagramazinho aqui ilustra muito bem como é que se comporta a questão do calor e do trabalho. E aí, no caso, essa primeira lei da termodinâmica, ela envolve justamente o calor, né? Que sai ou que entra em um sistema, e esse trabalho que é realizado pelo ou sobre o sistema. Tá bom? Então, olha, o trabalho realizado pelo sistema ele vai depender do processo. O trabalho realizado por um sistema depende tanto dos estados inicial e final do caminho seguido pelo sistema entre esses estados. Então, o que está dizendo aqui para a gente é que o que vai interessar aqui é apenas o estado inicial e final, né, desse gás, desse sistema que nós estejamos considerando. O caminho que esse gás levou até para chegar na situação final não vai interessar. O que interessa para a gente é apenas os seus estados inicial e final, né, para fazer o cálculo do trabalho realizado aí por um sistema, que vai nos interessar apenas o estado inicial e final, tá bom? E aí nesses gráficos, né, mostram justamente isso e destacam o ponto inicial e final aqui nesse processo aqui termodinâmico, né, nesse sistema termodinâmico. Aí o trabalho aqui, ó, vai ser o produto da pressão vezes a variação do volume, né, o volume final menos o volume inicial.
Já nessa última situação, ó, nós podemos calcular pela derivada, né, aqui do volume. Esse trabalho ele vai ser igual à integral, não é, desse volume inicial e do volume final, vezes o produto da pressão e a derivada do volume, né? Diferencial do volume aqui, no caso. Nós observarmos, por exemplo, nesse gráfico aqui do meio, ó, veja que ele ficou um certo tempo com pressão constante, não é, que foi a pressão que ele iniciou, e daí essa pressão caiu, mantendo o volume constante até chegar aqui nesse ponto F, não é, que é o estado final. Então, o que vai interessar para a gente é apenas a situação desse gás, né, no estado inicial e no estado final para o cálculo. Tá bom? No caminho aí que ele percorreu até chegar no estado final não vai interessar. Vai interessar apenas o estado inicial e final. De onde ele saiu para onde ele foi. O trabalho, olha, ele não é uma variável de estado. Não variáveis de estado, é temperatura, certo? Ela é uma variável de estado, mas aí o trabalho ele não é, tá bom? Não é uma variável de estado. A pressão é uma variável de estado também. A temperatura, que eu acabei de falar. Assim como o volume, certo? São variáveis de estado. Pressão, volume e temperatura. Tá bom? O trabalho ele não é uma variável de estado. O calor que passa pelas fronteiras do sistema, ele depende também do processo, tá bom? A energia transferida por calor para fora ou para dentro do sistema também depende do processo. Então, considere as situações ao lado. Em cada caso, ó, o gás tem as mesmas condições iniciais de volume, temperatura, pressão, né? E aí nós estamos considerando esse gás como ideal, né? Que é um gás idealizado. Veja, olha, que o trabalho ele está sendo realizado sobre o sistema aqui, não é? E aí nós temos a situação inicial e a situação final. Olha, em A temos uma expansão isotérmica. Uma expansão isotérmica é uma situação em que a temperatura ela se mantém constante. E aí você tem apenas variando a pressão e o volume. A temperatura ela se mantém a mesma, que é essa situação aqui A, certo? Em B nós temos no caso uma expansão livre aqui. Temos uma membranazinha e uma área evacuada, né, no vácuo. O estado inicial e final em ambos os casos são iguais, mas os caminhos eles são diferentes nessas situações, tá bom? Só para vocês observarem essa diferença entre uma expansão isotérmica e uma expansão livre. No caso aqui de um gás ideal que nós estamos considerando. E aí nós vamos considerar apenas os estados inicial e final. Até porque os caminhos são diferentes aí nessas duas situações, né? E o calor não é uma variável de estado, assim como o trabalho. Aqui, tá bom? Nós temos este exemplo que mostra um diagrama pressão versus o volume aqui na figura. Ó. Ele mostra 6 trajetórias curvas ligadas por trajetórias verticais que podem ser seguidas por um gás. Quais são, olha, as duas trajetórias curvas que devem fazer parte de um ciclo fechado ligado às trajetórias verticais para que o trabalho líquido realizado pelo gás tem o maior volume possível positivo, né? Então, quais são as duas trajetórias curvas que devem fazer parte de um ciclo fechado, né? Ou seja, ele sai de um ponto inicial, segue e aí volta para esse mesmo ponto, né? Quais seriam essas trajetórias?
nesse diagrama aqui, pressão versus volume. Veja que nós temos 6 trajetórias aqui, né? Então, é uma questãozinha para se pensar, né? Essa questão está no ralo desse teste. E em um outro momento nós faremos esse exemplo, tá bom? Eu vou gravar e colocar a resolução no Google Sala de Aula. Bom, e aí nós vamos agora adentrar na lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica aqui. Essa primeira lei importantíssima, né? Que está relacionada com a conservação, né? Da energia, essa lei importantíssima. Então, a primeira lei da termodinâmica é uma generalização da lei da conservação da energia, que engloba mudanças na energia interna. E a energia interna, olha, é toda a energia de um sistema que está associado com suas componentes microscópicas, átomos e moléculas, quando vistas de um sistema de referência em repouso com respeito ao objeto, né? Então, veja que nós vamos adotar aqui um certo referencial. E aí, quando nós tratamos essa energia interna, olha, nós levamos em consideração a energia cinética de translação, de rotação, de vibração dessas moléculas, a energia potencial das moléculas e a energia potencial entre as moléculas. Há 2 mecanismos pelos quais podemos alterar a energia interna de um sistema. E aí nós temos processos envolvendo a transferência de energia pela realização de trabalho e processos envolvendo a transferência de energia pela troca de calor. E aí nessa realização de trabalho, o trabalho pode estar sendo realizado sobre gás ou pelo gás, assim como esse calor pode estar sendo cedido ou recebido pelo sistema, né? E aí nós temos essa equação que representa justamente a primeira lei da termodinâmica, que é uma generalização da conservação da energia, que a variação da energia interna, ΔU aqui, olha, é igual à diferença da quantidade de calor cedido ou recebido pelo sistema, menos o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema, tá bom? Vejam que se essa quantidade de calor for positiva, o calor é adicionado ao sistema e aí a energia interna ela vai aumentar. No entanto, ó, se essa quantidade de calor for menor que zero, o calor é retirado do sistema e aí nós temos que a energia interna diminui. Quando esse trabalho é realizado pelo sistema, que é um trabalho positivo, a energia interna diminui justamente em decorrência dessa variação, né, da quantidade de calor menos o trabalho aqui. Já se essa quantidade de trabalho, né, esse trabalho for realizado sobre o sistema, ele vai ser menor que zero, a energia interna vai aumentar, porque menos com menos dá mais, então o calor vai se somar com o trabalho aqui. Embora, olha, a quantidade de calor e o trabalho dependam do caminho escolhido, a quantidade de calor menos o trabalho independe do caminho. O que vai importar é apenas o estado inicial e final, né? E a energia interna ela é uma variável de estado, diferentemente do calor e do trabalho que não são. E aí nós temos outras variáveis, que é pressão, volume, temperatura, que são variáveis de estado. E aí a energia interna ela se soma a essas variáveis. Então, essa equaçãozinha aqui, ΔU igual a quantidade de calor menos o trabalho, é que representa justamente a primeira lei da termodinâmica, que equivale, né, a essa lei da conservação da energia. Por exemplo, ó, de que depende a energia interna de uma xícara de café? Né? O que vai depender? Quais são essas variáveis aí que vão influenciar? Então, veja o seguinte, ó. A energia interna de uma xícara de café, ela depende apenas do seu estado termodinâmico, ou seja, do estado final inicial. E aí veja o seguinte, quais são as quantidades de água e de pó de café existentes no sistema e qual é sua temperatura. Ela não depende da história do modo como ele foi preparado, ou seja, do caminho termodinâmico que conduziu o sistema até o estado em que ele se encontra. O que vai interessar é o estado inicial, o estado final, certo? De uma xícara de café, tá bom? Muito interessante essa questão aqui, ó. Veja o seguinte: deve-se converter
1 kg de água a 100 graus Celsius sem vapor d'água, na mesma temperatura, a pressão atmosférica, olha, igual aqui a 1,01 vezes 10 elevado a quinta newton por metro quadrado, né? Seria um ATM, essa pressão aqui atmosférica. O volume da água varia, olha, de 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos do líquido para 1.671 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos de gás, né? Nesse aquecimento aí de 1 kg de água. O calor de vaporização, ó, para essa expressão é 2,256 vezes 10 elevado a 6 joules por quilograma. Então veja que as unidades aí quase todas estão no SI, né? Só essa temperatura que está em 100 graus Celsius. Aí a questão quer saber, a questão: qual o trabalho realizado pelo gás? Qual a variação da energia interna do sistema? Então, olha, para fazer o cálculo do trabalho realizado, nós vamos fazer a integração aqui, olha, desse volume inicial e final do produto da pressão vezes a derivada do volume. Essa derivada do volume aqui, nós vamos ter, como a pressão é constante, ela passa para fora, nós ficamos apenas com a integral do volume inicial e final, que aí nós ficamos com o produto da pressão vezes a variação do volume, já que a gente tem essa integração desse estado final e inicial. A pressão, olha, é de 1 atm, 1,01 vezes 10 elevado à quinta pascal, que é equivale a 1 atm, e aí nós fazemos justamente essa diferença aqui entre esses volumes, não é? Esses volumes aqui. No caso, fazendo a diferença e multiplicando pela pressão, nós ficamos então com 1,69 vezes 10 elevado à quinta joules, ou 169 quilojoules, né? Que aqui quilojoules vai estar multiplicando por 1000, né? Ocorreu aqui essa organização. Então, o trabalho realizado pelo gás foi de 169 kJ. Veja que nessa variação aqui do volume, ele diminuiu, né, a potência, olha, e deixou aqui no caso, ó, 1,671 metros cúbicos. E o volume da água fez o mesmo processo, né? E aí ficou multiplicado aqui por 10 a menos 6. Aí fazendo essa variação e multiplicando pela pressão, ficou com 169 kJ, certo? Para ficarmos com a potência aqui para poder fazer essa diferença. E aí, qual a variação da energia interna do sistema, né? Então, nós vamos pegar aqui a equação da primeira lei da termodinâmica. Nós já temos o valor correspondente a esse trabalho realizado pelo sistema. É um trabalho positivo. A quantidade de calor aí, olha, nós vamos calcular o calor latente. E aí pega-se essa massa, né, e multiplica pelo valor correspondente ao calor latente de vaporização. E aí nós ficamos com 2.256 kJ. Agora é só fazermos a diferença, né, na equação aqui da primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual a Q menos o trabalho. Fazendo essa variação aqui, não é? 2.256 kJ menos 169 kJ. Ficamos então com a variação de energia interna de 2.087 kJ. Então, essa foi a variação da energia interna desse sistema. Ok? Aqui, inclusive, nós temos a imagem ilustrativa dessa questão. Bem, pessoal, essas são as referências da videoaula, certo? Tem aqui, inclusive, todas as referências que estão na ementa do curso. Eu adoto, geralmente, como fonte principal, Fundamentos de Física, Gravitação, Ondas e Termodinâmica, de Halliday, Resnick e Walker. Certo? Essa edição é a 6ª edição, mas tem edições mais novas, certo?